ZYJ 460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Bolo. Muito bom dia, o Tema Livre hoje trata de um assunto interno, na verdade, aqui da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, e muito caro a nós que somos da Rádio Nacional. Nós estamos tratando do tombamento pelo Instituto do Patrimônio Artístico, Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, do prédio do edifício à noite, no centro do Rio de Janeiro, na Praça Mauá, número 7, onde está instalada historicamente a Rádio Nacional e cujo tombamento deverá ser decidido daqui a pouco. Enquanto a gente está rolando aqui esse papo, vai estar a reunião do Conselho Consultivo do IPHAN acontecendo em Brasília, na sede do Instituto, e nós vamos tratar de vários aspectos aqui relativos a essa obra que nós consideramos da maior importância, e esse tombamento, ele mais do que simbólico, ele representará a inserção definitiva do edifício à noite no concerto dos equipamentos todos que existem e que estão sendo instalados e construídos na área do Porto Maravilha. Para tratar dessa questão, nós estamos aqui no estúdio com o arquiteto historiador Alberto Taveira, e nós estamos também com outras pessoas que vão entrar por telefone, gente que está vindo, que o trânsito está difícil, complicado com a chuva. Cada vez que chove, né, Alberto, a situação fica difícil aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Luiz. Realmente aqui o Rio de Janeiro ele ainda não está muito bem preparado para as chuvas, né? Para a mobilidade urbana, na verdade. Até parece que é uma coisa nova no Rio de Janeiro, nas chuvas, principalmente em março, final de março, as águas de março que fecham o verão. É verdade, é verdade. Mas o pessoal vai chegar. Vai chegar, não, está chegando. E nós vamos conversando aqui a propósito desse tombamento do edifício à noite, porque é o primeiro arranha-céu. Você tem, inclusive, nós estávamos conversando ainda há pouco lá na redação, e você estava me dando mais detalhes que eu não tenho sobre esse edifício. Eu gostaria que você estendesse aí aos nossos ouvintes. O edifício à noite, ele, e deve ser a ideia que o IPHAN coloca para o seu tombamento, ele é um marco realmente na cidade do Rio de Janeiro, né? Em termos de arquitetura e em termos de tecnologia da construção. Se a gente puder pensar como era a cidade do Rio de Janeiro no final da década de 30, ela era uma cidade com prédios, o centro da cidade, com prédios de no máximo 6, 7, 8 pavimentos. É uma cidade horizontal, né? Horizontal, com uma escala humana, que nós chamamos em arquitetura escala humana. Então, essa urbanização da cidade, dessa escala humana, né, que abrigava prédios de 8 pavimentos no máximo, ela é rompida violentamente pela construção do edifício à noite, que apresenta 22 pavimentos na sua construção original, né? Sim, pode falar. E foi realmente uma ruptura com o padrão que havia naquele momento, né? Esse edifício, à noite, você falou que ele tem 22 andares, e o interessante, as pessoas que passam ali na Praça Mauá e podem observar isso de longe, qualquer leigo vê, não precisa nem entrar no prédio, que ele, com os 22 andares dele, ele se equipara em altura ao RB1, que é um prédio que tem em frente, que tem 30 andares, porque o pé direito de cada andar dentro do edifício à noite é altíssimo, né? É maior, realmente. Era uma outra época de construção, né? E voltando a essa ideia da cidade linear, há fotos, né, registros fotográficos dessa época, final da década de 30, início da década de 40, você vê que realmente ele era um estandarte no início da Avenida Rio Branco. Todos os navios que chegavam ao porto, né, ele era a porta de entrada, na verdade, da cidade do Rio de Janeiro, por consequência do Brasil, tinham essa primeira visão da cidade. Não, um edifício imenso, em contraposição àquele casario baixo. Até então, as nossas maiores construções eram as igrejas, as torres das igrejas, na verdade, as agulhas das igrejas, né, com as cruzes.
a vida da cidade era norteada pelo badalar dos sinos das diversas igrejas, que davam, né, as informações de falecimento de beneméritos, os horários, né? Tudo isso era dado por essa, vamos dizer assim, essa sinfonia e pelas altas torres das igrejas. Que já era uma herança europeia e ibérica, mais especificamente, no caso português, essa transmissão de informações pelos sinos das igrejas, e também facilitado pela horizontalidade. Quer dizer, quando você constrói os edifícios altos, aí acabou o barulho do sino da igreja, bate no concreto ali e acabou, né? Não reverbera, não agora, uma coisa que você falou que eu achei interessante, antes da gente entrar no ar, é que o edifício à noite, ele é uma estrutura de concreto. E essa estrutura, ela foi a mais alta da América Latina durante pelo menos 3 anos. Quer dizer, depois de 3 anos você teve a construção de prédios mais altos. Nos Estados Unidos você tinha prédios mais altos. Mas como é que é essa diferença? Porque qual é a diferença do edifício à noite para os edifícios que você tinha nos Estados Unidos, onde evidentemente o poder econômico era muito mais pujante, né? Podia construir arranha-céus muito maiores. Luiz, o edifício à noite, durante um curto período de tempo, foi a maior estrutura em concreto armado no mundo. Desde o início da sua construção, em 1926, 27, até o término, final da década de 30, 1930, ele foi a maior estrutura em concreto armado no mundo. Havia prédios maiores, naturalmente, nos Estados Unidos, mas todos eles em estrutura metálica, em aço, né, por conformação da sua facilidade de construção, a dificuldade também do concreto em climas muito frios, que a água congela. A tecnologia da época não estava preparada ainda para isso. Então, desde do final da sua construção, 1929, 30, até 1934, ele foi o maior prédio da América Latina. Sei. Só foi suplantado em 1934 pelo edifício Martinelli em São Paulo, e apenas por 3 metros. Sim. Logo depois ele foi também suplantado por um prédio em Buenos Aires, não recordo o nome dele, mas ele é essa verticalização, dá início a essa verticalização da cidade do Rio de Janeiro. Que é uma tendência mundial, não é? Todas as grandes cidades, as metrópoles, elas seguem essa tendência até hoje, né? Na verdade, isso tudo faz parte de uma forma mentes do tempo, do momento, né? O progresso, a velocidade, as novas tecnologias, tudo isso levou a essa verticalização. Atualmente se tem pensado em você ocupar mais espaços, né? Porque quando você verticaliza uma área existente, que já tem programada e instalado serviços como água, luz, esgoto, telefone, essa verticalização adensa esse lugar. E aí você tem que subvencionar, ou melhor dizendo, dar maior quantidade de serviços. Por exemplo, aumentar a carga elétrica, aumentar a rede de esgotos, aumentar fornecimento de água. Então, é uma tendência atual de não se fazer esse adensamento. Mas foi uma prática comum no final da década de 20, 30, 40, 50, chegando mesmo à década de 70 aqui no nosso país. A partir da década de 20, aliás, até a Barra da Tijuca, que são só prédios enormes, e também aqui na região portuária, na zona do Porto Maravilha, nós teremos as torres de 50 andares, que também estão previstas e que confirmam, embora isso seja uma exceção, hoje, como você mesmo enfatizou, confirma que ainda vai vigorar por um tempo essa verticalização, né? Na verdade, a tecnologia, nós estamos vendo aí a corrida, né, nos Emirados Árabes, nos países com grande acúmulo de capital, dessa verticalização ainda existe, mas assim, quase como a exemplificação da tecnologia, né? Então nós vemos prédios com 100 e tantos andares, e isso daí mais como expressão da tecnologia possível atual, mas não como uma tendência de urbanismo. Certo. Bom, nós teremos aqui no estúdio também a presença do Cristiano Menezes, nosso colega. Ele é gerente regional das emissoras das rádios EBC, Empresa Brasil de Comunicação, aqui no Rio de Janeiro, e vai tratar conosco. O Cristiano, eu queria que você abrisse a sua intervenção dizendo qual é a expectativa
a sua pessoal e a expectativa também da gerência que você dirige aí com relação a essa decisão do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico sobre o tombamento do prédio da noite. Bom dia. Bom dia, Golo, bom dia, Alberto Taveira, bom dia, ouvintes da Rádio Nacional do Tema Livre. A expectativa é bastante positiva, Golo. Esse é um processo com o qual nós já nos envolvemos há um tempo, né? Nós tivemos a oportunidade de percorrer o prédio inteiro com técnicos do IPHAN, com arquitetos do IPHAN, fazendo o levantamento do prédio, avaliação, né? Fizemos diversas conversas dentro da empresa nesse sentido da EBC, né? No sentido da EBC abraçar essa questão, né? Porque já há muitos anos a gente procura se mobilizar nesse sentido, mas finalmente essa gestão da EBC, através do diretor-geral Eduardo Castro, ela levou adiante com muito empenho, né? E o resultado está aí, né? É iminente o tombamento do edifício à noite, assim, tudo sinaliza nesse sentido. E o significado disso é muito grande, né? Não só pelos aspectos arquitetônicos do prédio, sobre os quais você e o Alberto Taveira já falavam até aqui, não é? Como também pelo valor desse totem, né? Para a cidade do Rio de Janeiro, né? Porque até ali, o Taveira estava falando, né? O primeiro arranha-céu da América Latina, né? O início da verticalização da cidade, esse prédio que é construído com uma tecnologia então incipiente do concreto armado, né? E do estilo Art Deco também, um precursor, né? Um dos precursores nesse sentido, e espetado ali, né? na Praça Mauá, né? E para a cidade é um marco, né? Não só pelo início da verticalização, sem entrar no mérito dessa discussão, mas é um marco pelo que porque essa edificação significa ali para aquela área da Praça Mauá. É verdade que o edifício à noite, quando foi construído, né, ele significou muito, com seus restaurantes badalados ali no térreo, no terraço, com os escritórios que haviam no próprio prédio. Agora, é fato que depois a cidade, aquele corte ali da Avenida Presidente Vargas, que divide bastante a cidade passou a ser desenvolvida muito com os prédios no centro mais afastados da Praça Mauá. E com o passar dos anos, né, a Praça Mauá passou a ser um espaço assim de segunda categoria, não é? Houve uma certa decadência. Né? Mas isso aí também, Cristiano, pelo seguinte, quer dizer, na época da construção do edifício à noite, como o Taveira levantou aqui, lembrou bem, o porto do Rio de Janeiro era a porta de entrada da cidade. Não havia aviação comercial naquele tempo. Então, as pessoas chegavam de navio e tinham que descer ali. Aí, quando desembarcavam, davam de cara com aquele prédio. Exatamente. Depois da abertura da Presidente Vargas, aí você já tinha aviação comercial, já começa a ter os aeroportos, né? O antigo Gavião, os outros planos, né? Aí a cidade vai se espalhando pelo centro. O fato é que isso realça o significado do prédio estar sendo tombado histórico, hoje, né? Porque no momento em que a zona portuária, a exemplo do que diversos espaços urbanos nas cidades do mundo dão essa destinação cultural, turística, empresarial às suas respectivas zonas portuárias, que no momento em que o Rio de Janeiro faz com a sua zona portuária o que diversos centros urbanos do mundo já fizeram, Buenos Aires, Nova York, Belém do Pará, não é? Barcelona e tudo, não é? O Rio de Janeiro faz agora com a sua zona portuária esse processo de revitalização. Então a Praça Mauá, que está inscrita, né, nessa zona portuária, ela recupera, não é? Depois de um processo de decadência, ela recupera aquela pujança que ela teve quando o edifício à noite, em 1929, foi inaugurado. Então, é tudo muito significativo. É verdade. Aliás, há um aspecto interessante disso aí, que eu vou até chamar o professor João Batista Ferreira de Mello, que é do Núcleo de Estudos sobre Geografia Humanística, Artes e Cidades do Rio de Janeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, e que é responsável pelo circuito aí histórico, pelo centro do Rio de Janeiro, em vários locais. Aqui tem vários circuitos e o edifício à noite, como o Cristiano acabou de dizer, ele se insere na Praça Mauá, revitalizada, ali sendo um centro cultural que inclui também o Museu de Arte do Rio, o Museu do Amanhã, que está sendo construído no Pier Vaichensky, e no coração mesmo dessa área de 5 milhões de metros quadrados, que é a área do Porto Maravilha, que é uma área muito extensa, inclui morros inteiros, comunidades inteiras.
Qual é a importância disso em termos de circuitos de passeios que são passeios instrutivos, educativos e também turísticos que você comanda, João Batista? É muito relevante para falarmos dessa retomada também. Ele falou da Avenida Presidente Vargas, que é um corte drástico, né, no centro do Rio de Janeiro, e agora com o Porto Maravilha nós vamos ter uma outra perspectiva ali com o Porto, né, refuncionalizado, o Porto, assim como Porto Madeiro em Buenos Aires, como Barcelona, né, que foi o grande exemplo da Barcelona Olímpica, né? Então nós já temos ali a Sacadura Cabral sofrendo um processo de revitalização, já temos o Morro da Conceição, então já temos alguns circuitos ali, alguns roteiros que podemos fazer, né? Temos prédios pós-modernos ao lado do prédio da Rádio Nacional, né? Você vai ter um estacionamento para 1.000 carros na Praça Mauá, que é uma área de aterro. Subterrâneo, né? Subterrâneo. Um estacionamento para 1.000 carros. A Praça Mauá é a área de aterro, né, para o aparelhamento do moderno Porto do Rio. O Porto do Rio foi inaugurado em 1910, né? Pois muito bem. E a Presidente Vargas, como ele falou, né, em 44 faz aquele corte e aí então você abandona um pouco aquele trecho da Presidente Vargas para o mar. A área portuária, em geral, é olhada de lado mesmo. Né, e muito mais, né, com esse corte que houve no Rio de Janeiro. Mas nós temos relíquias ali, daquele lado, da Presidente Vargas para o mar, né, o Museu Diplomático Itamaraty, temos o Colégio São Bento, né, o Mosteiro, nós temos o prédio fabuloso da nossa Rádio Nacional. Então, nós vamos ter agora vários roteiros, circuitos, né, pela Gamboa, pela área portuária, pela Praça Mauá, não é? Enriquecendo ainda mais. O Centro do Rio é muito rico, né? Porque me dizem assim, por que você não faz no bairro X? Eu moro na Tijuca há 30, 40 anos e eu nunca fiz na Tijuca. Porque você anda muito para falar aqui, falar acolá. A não ser que seja de vão ou de ônibus, né? Mas no centro não. No centro você a cada 10 passos você tem algo para falar. Do chão do caminho, dos nossos caminhos, da arborização, da história contida de camadas que o chão do centro contempla. O Rio foi capital da colônia, do Império, do Reino, da República. Isso é uma coisa extraordinária. E hoje ela é a cidade olímpica e maravilhosa. E aí então a gente vai ter mais um trecho, né, para a gente percorrer, para a gente traduzir, decodificar, assim como um livro, né, aberto para as nossas explicações, para a nossa contemplação mesmo, né, na área portuária, né, os armazéns por excelência, né, a Praça Mauá, o Morro da Conceição, que também está sofrendo um processo de revitalização. Não é? Eu gostaria de tomar um ponto que o João revelou ou trouxe para a nossa discussão, dois, na verdade, importantes. O primeiro é dessa superposição de cidades, né? Como ele disse, nós tínhamos uma cidade portuguesa, a cidade do descobrimento, a cidade da implantação do reino português, né? De ruas estreitas, tortuosas, ocupando aquele sítio inicial. E que ainda temos com os sobrados, sim, não é? Belíssimos, que estão sendo restaurados e tal. Né? Que ainda se mantém. Depois, né, a primeira superposição foi a cidade francesa da época de Pereira Passos, que aí retificou várias ruas, alargou outras, trouxe esse cosmopolitismo da mente europeia da França para o Brasil. E que ainda temos, sobretudo na Cinelândia, o Teatro Municipal, com a Biblioteca Nacional, com o Centro Cultural da Justiça Federal. E posteriormente, essa verticalização que é a cidade americana, que é iniciada com a noite, depois multiplicada em muito por todo o centro, expandindo-se para a Zona Sul, Copacabana principalmente, depois Flamengo. Então, essa superposição de cidades demonstra, no Rio de Janeiro, a dinamicidade dessa cidade. Como o João falou, a gente para em alguns lugares da cidade, como a Cinelândia, como o passeio público, e num rápido vislumbrar, numa rápida vista de olhos, você vê um Rio colonial,
um Rio eclético, um Rio Art Deco, um Rio contemporâneo, um Rio moderno, moderníssimo. Estávamos à frente da época do modernismo, fazíamos prédios up-to-date com Estados Unidos e Europa. Então, nós temos essa diversidade da cidade que poucas cidades no mundo, no Rio de Janeiro, que poucas cidades no mundo podem rivalizar com a gente. Taveira, eu estou aqui na ponta da linha com a superintendente do IPHAN aqui no Rio de Janeiro, a Cristina Lodge, que vai falar conosco agora. O IPHAN está reunido lá em Brasília, o Conselho Consultivo, para tratar desse tombamento do edifício à noite, que é o centro da nossa conversa aqui. Cristina, bom dia. Bom dia, Luiz. Como é que você vê, Cristina, essa questão do tombamento do edifício à noite? Nós estamos inserindo, inclusive, essa construção, não apenas historicamente no centro do Rio de Janeiro, mas principalmente nas obras de revitalização de toda aquela área ali que é conhecida hoje como Porto Maravilha. Exatamente. O edifício à noite, ele tem, importância em diversos setores, né? Hoje ele está na área principal, e vamos dizer assim, na área de apresentação desse grande projeto, de revitalização do porto, mas ele sempre foi, pela sua localização e pela sua imponência, um marco referencial no centro do Rio de Janeiro, né? Ele marcou a verticalização da Avenida Rio Branco, essa avenida importante que ligava uma ponta da Bahia, lá na Glória, com a outra ponta já na região portuária. E esse edifício foi um dos primeiros arranha-céus construídos nesse novo momento da cidade. Então, o seu tombamento marca a importância deste fato, desse momento histórico, e que faz com que refletimos cada dia mais sobre a preservação dos nossos monumentos modernos, não é verdade? É verdade. Cristina, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Rádio Nacional nesse contexto do edifício à noite. Então, também esse foi um dos outros valores que foram levados em consideração quando se propôs o tombamento, né? Quando essa expressão, vamos dizer assim, ela se localizava fisicamente ali naquele edifício, né? Então, a memória da Rádio Nacional, ela tem que continuar viva. Eu acho que ela continua viva, né, no coração e na mente, na memória dos diversos fãs, das grandes cantoras que ali se apresentaram, né? E esse edifício, como um símbolo, né, dessa era do rádio, é também muito importante. Então, um outro valor importante, não só a sua configuração arquitetônica, a sua localização na malha da cidade, marcando um outro momento, né, da Avenida Rio Branco e da abertura da cidade para novas vias, mas também como uma expressão e como uma referência física, né, de toda uma história do rádio que foi tão importante para a música brasileira e para a nossa cultura nacional. Isso, nós estamos ouvindo a Cristina Lodge, que é superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, aqui no Rio de Janeiro, a quem eu peço que segure na linha aí, porque vai participar mais uma vez do debate daqui a pouquinho. Eu gostaria de chamar o Cristiano. Cristiano, a Cristina falou uma coisa muito importante, que é o papel da Rádio Nacional. Eu queria que a gente fechasse o foco. Nós começamos falando da Praça Mauá, do edifício à noite, do tombamento, mas a Cristina tocou agora na Rádio Nacional e eu acho que isso é que o nosso coração bate aí, né? Exatamente, e é muito gratificante, Golo. Bom dia, Cristina Lodge. Bom dia, É muito gratificante ouvir você como superintendente regional do IPHAN, que portanto, é uma das pessoas que participam do processo, que assina esse tombamento do edifício à noite, que assinam, ela se manifestar em relação não só ao aspecto arquitetônico que já estamos abordando aqui, mas a alma do prédio, né? Que é o fato dela ter sido, desde o início, desde a fundação da Rádio Nacional em 1936, a sua sede,
o seu único endereço, né? E quando a gente fala assim, o tombamento se justifica e se fundamenta em diversos aspectos arquitetônicos, por diversos aspectos arquitetônicos, mas ele também se justifica pelo que ele significa culturalmente para a cidade, como a superintendente do IPHAN acabou de falar. Porque ali era daquele prédio que ecoava para todo o país a música popular brasileira cantada por Dolores Duran, por Silvio Caldas, por Dorival Caymmi, não é? Por Calbi, Marlene, Emilinha, não é? Francisco Alves, Orlando Silva, não é? E por tantos outros, não é? E essa música popular brasileira que a geração seguinte cresceu ouvindo o Alceu Valença lá em São Bento do Una, o Hermeto Pascoal em Arapiraca, o Caetano Veloso em Santa Amaro da Purificação, o Gil em Salvador, o Tom Jobim em Ipanema, o Paulinho da Viola em Botafogo, todos esses, não é? O Milton lá em Minas Gerais, todos esses cresceram formando-se musicalmente, esteticamente, né, ouvindo a Rádio Nacional. O Jobim trabalhou na Rádio Nacional. Sim, foi maestro da Rádio Nacional. Ele ia lá aprender com Radamés. Agora, João, só um minutinho, só para complementar. Sim, claro. Isso aqui. Quer dizer, e além disso, do aspecto musical, a nossa dramaturgia com as nossas radionovelas, o humor da nossa gente com o PRK-30, com Balança Mas Não Cai, né, o Repórter Esso ecoando. Então é o seguinte, a Rádio Nacional, ela mostrou o Brasil aos brasileiros e tudo isso fundamenta muito mais, né, da alma a esse tombamento que é iminente. Eu queria uma coisa curiosa, só um instantinho, João, que as pessoas não percebem muito. A gente vê hoje, nós somos na televisão, na era da televisão, as transmissões de futebol, e as pessoas assim, mas como é que tem o Flamengo, o Fluminense, até o Botafogo tem torcedores nos lugares mais remotos, entendeu? Mais remotos do Brasil, até o Botafogo tem realmente, entendeu? Você vai em lugares lá no Amapá, tem torcedor do Botafogo, mas isso por quê? Por incrível que isso possa parecer. Não, até fora das fronteiras brasileiras, inclusive, porque a Rádio Nacional levava os jogos, sim, transmitia os jogos do Campeonato Carioca, que o Campeonato Carioca era o centro da manifestação futebolística nacional do futebol brasileiro. Mas eu estou na linha aqui, direto de Lisboa, com o arquiteto e presidente do Instituto Art Deco Brasil, Márcio Alves Reuter, a quem eu dou bom dia e pediria que ele situasse esse prédio, edifício à noite, no contexto do Art Deco no Rio de Janeiro. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Tá ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ótimo. Diga aí. Olha, então, falar do à noite é falar do Art Deco no Rio de Janeiro, né, um dos seus maiores símbolos, né, eu diria que na palma de uma mão a gente poderia contar, começando logo pelo Cristo Redentor, que é o maior monumento no estilo Art Deco do mundo. O à noite viria como o maior prédio, né, o maior conjunto seria a Central do Brasil e o Ministério da Guerra, o antigo Ministério da Guerra. Em seguida, os ícones, edifício Biarritz, na Praia do Flamengo, e o edifício Itaí, né, na Avenida Nacional de Copacabana. E assim, para citar mais um arranha-céu dos primeiros, mas com 12 andares, que é o edifício hoje Ribeiro Moreira, antigo edifício OK, na Avenida Atlântica, com a Ronald de Carvalho, por sinal até da mesma construtora, né, Baldacini, né, Guzmão Dourado e Baldacini, que foi a responsável pela construção do à noite. E aqui em frente, Márcio, e aqui em frente a gente ainda tem também o prédio do Correio da Manhã, na Gomes Freire, em frente aqui a nossa Rádio Nacional agora. Com certeza, não, eu quis ser breve, porque senão eu iria falar de 300 prédios Art Deco e vocês não iam ter mais o que fazer aí, eu ia ficar falando, não, pelo menos mais uns 10 a gente pode considerar muito importantes na área do Lido, do Flamengo, da Esplanada do Castelo, na própria Praça Mauá, a estação de desembarque dos passageiros, que é do mesmo arquiteto José Gir, que fez, né, que participou, porque ele junto com Elisiário Cunha Baiano fizeram o à noite. E que dá o nome, né? Projetaram. O nome do prédio do edifício à noite é o edifício José Gir, né? Atualmente. Muito bem, exatamente. O José Gir
foi esse francês que veio ao Rio, já também fez o Glória, fez o Copa. Acho que vocês já devem ter falado talvez disso, eu não quero me repetir. Mas a importância do À Noite, ela transcende a própria cultura do Art Deco, o próprio momento do Art Deco, que é no Rio de Janeiro, muito longo, né? Vamos lembrar que o Art Deco no resto do mundo, sobretudo na Europa, onde ele nasce, na França, onde ele é consagrado em 1925 pela Exposição Internacional das Artes Decorativas industriais modernas, até daí o nome Art Deco, porque as pessoas, para não falarem tudo isso, começavam a se referir ao Art Deco. Isso estava lá nos Art Deco, porque era a Exposição Internacional des Arts Décoratifs, etc. Então, o nome, né, do estilo nasce aí, e você tem, durante até o final da década de 30, na Europa, era o estilo predominante na arquitetura, nos objetos, era o estilo moderno. Ele não se chamava Art Deco, ele se chamava o estilo moderno, era o que havia de moderno. Ou você mobiliava ou desenhava projetos obedecendo aos estilos passados, né, os neo-morisco, neo-clássico, neo-isso, neo-aquilo, ou você assumia a modernidade. A modernidade era o Art Deco. Então, o Brasil, por não ter participado da Segunda Guerra, ele tem um Art Deco muito longo, que chega até aos anos 50. Então, a gente tem, na verdade, de 25 a 30 anos ou mais de predominância do estilo. Então, o À Noite, ele nasce já no finalzinho da década de 20, né? Ele é projetado e termina a sua construção, se não me engano, eu estou aqui longe dos meus inscritos, estou em Lisboa, mas eu acho que em 31, não é isso? Quando ele é inaugurado, ou 29 ou 31. O 29 é o projeto, 31, né? E ele abre em 31. Ele vai de 26, a construção vai de 26 até 30, 31, né? Uhum. Deixa eu falar aí, Taveira, Márcio, aqui é Alberto Taveira, tudo bom com você? Ô, Alberto Taveira, você está aí, você vai me dar toda esse background histórico, pesquisador que você é, emérito. Eu gostaria de te perguntar uma coisa sobre você como conhecedor emérito do Art Deco. O Art Deco, ele se consubstancia por essa plena capacidade de expressar a cidade veloz, a cidade da máquina, a cidade dos automóveis. O homem apressado, Justamente. Apressado, Você, através desse geometrismo, você de longe percebe a entrada do prédio, o tamanho dele, a importância dele. Gostaria que você falasse um pouco disso. Aquelas volutas, né? As volutas lá na altura do coroamento do prédio, todas aquelas volutas em formas circulares que em última instância seriam rodas em movimento, não é verdade? Toda essa decoração, né? Com calotas. Não, o que eu queria lembrar, não sei se o Alberto já lembrou, que me parece de suma importância, foi o fato que em 1930, ao procurar um espaço para instalar a sociedade Lúcio Costa, Gregory Warszawski, onde eles foram parar? Eles foram parar no À Noite. Justamente. Então, o que a gente pode considerar o pai da arquitetura moderna no Brasil, que vem, né, da Rússia, passando pela Itália e estudando lá com o Piacentini, etc., que é o Gregory Warszawski, vai para São Paulo, mas em 30 o Lúcio Costa, ao modernizar o ensino de arquitetura na Escola de Belas Artes, o convida, e a partir daí os dois travam, né, uma sociedade onde diversos prédios projetados, a maioria infelizmente já demolidos ou muito modificados, como as casas populares da Gamboa, que ainda estão lá, mas num estado que pouco lembra o momento que foram criados. Você tem a casa North Shield na Rua Torneleiros, também desaparecida, né? O apartamento do Manuel Dias, irmão de Cícero Dias, na Avenida Atlântica, também desaparecido. Mas é importante porque eu sempre considerei o Lúcio Costa uma espécie de detrator do Art Deco, ou seja, ele veio com a arquitetura moderna brasileira despojada, né? Aliada a Niemeyer, aliada aos princípios do Le Corbusier, né? Que acabaram prevalecendo dos anos 40 em diante. Mas eu me pergunto, será que ele era realmente um detrator do Art Deco? Ele não teria ido para o símbolo máximo do Art Deco, né, na época, que era um edifício à noite, ele não se instalaria ali. Então, ou seja,
o à noite estava acima de qualquer até definição do próprio Art Deco, não é? Então ele sublimou a presença, né, de todas essas volutas, de todos esses zigue-zagues, né, tão típicos do Art Deco, aqueles escalonamentos lá, tanto na fachada quanto na cumieira, e se instalaram lá. O cartão do Lúcio Costa e do Machado, que é edifício à noite, porque o prestígio de você ocupar uma sala no edifício à noite era insuperável. Legal, Márcio. Deixa o Cristiano vai falar agora aqui, Cristiano Menezes. Márcio, então, muito bem. Muito bom dia, Márcio. Só queria, acho que não podemos perder essa oportunidade de registrar aqui o fato de que você estará inaugurando em muito breve uma exposição no Rio de Janeiro com produção da Cláudia Pinheiro, da 21 Produções, uma exposição sobre Art Deco aqui no Rio de Janeiro, não é verdade? Sem dúvida, onde nós vamos ter projeções e muito vai se falar à noite de todas as construções Art Deco importantes da cidade. A gente vai ter uma exposição de móveis, objetos, mais uma homenagem à arquitetura da cidade, que estava um pouquinho abandonada, mas eu acho que esse momento que vocês estão propiciando a todo mundo saber o que é, qual é a importância de um prédio Art Deco como esse momento vai ser também, vamos ajudar a consagrar mais uma vez o Art Deco no Rio de Janeiro. Perfeito, isso realça a importância desse tombamento do edifício à noite nesse momento. Sem dúvida, não há mais volta atrás. Agora, a cidade ela precisa tomar consciência das preciosidades que ela tem de arquitetura, os desenhos tão importantes, o projeto tão importante, a proeza técnica de concreto armado, cantada em prosa e verso, todas as primeiras páginas dos jornais mostrando a cada laje que subia o edifício à noite, merecia uma página do jornal, e por aí vai. Eu tenho experiências com a noite. No momento mais longo, a gente vai poder falar disso e conta comigo sempre para defender o patrimônio Art Deco da cidade. É isso aí. Você está ouvindo o Márcio Alves Reuter, arquiteto, presidente do Instituto Art Deco Brasil, e você viu aí que ele fala que o edifício à noite, pelo que nós entendemos, é a joia da coroa do Art Deco na cidade do Rio de Janeiro. Eu gostaria que o João Batista, que trata desses circuitos que mexem com a história, com a cultura, com tudo, inclusive com a arquitetura do Rio de Janeiro, com as igrejas do Rio de Janeiro, gostaria que você falasse dessa importância num circuito que você vai fazer, certamente que tem que passar ali pelo MAR, que é o Museu de Arte do Rio, pelo Museu do Amanhã, que está ali no Pia, e também pelo circuito da herança africana, que está resgatado ali naquela área da Sacadura Cabral e ali nas imediações, São Francisco da Prainha, tudo isso. Eu gostaria que você falasse como é que situa esse prédio da noite, que é a joia do Art Deco, nesse contexto. Com singularidade, ao mesmo tempo se inserindo naquele contexto, né? Ao lado de um prédio pós-moderno, que é o Rio Branco 1, né? Com esses novos museus, né? O do Amanhã, que ainda vai ser aprontado. Agora ali, né? Que fica do lado. Com o Museu do Mar, que foi inaugurado agora na data simbólica de 1º de março, né? Junto do Morro da Conceição. Eu queria falar não é essa questão artística, a importância da Rádio Nacional, né? Eu vim no táxi agora e com o taxista, ele ouviu a conversa, estava ao celular, e aí, então ele falou, eu era ouvinte da Rádio Nacional, eu ouvia sempre o Jerônimo, o Herói do Sertão, aí nós ficamos trocando também, eu também ouvia, eu também ouvia, era ótimo, aí lembrei da música, né, do Jerônimo, Herói do Sertão, ouvia também, né? Porque nós ouvíamos, eu acredito no incrível. Moleque Saci. Exatamente. E aí ele... Moisés Weltman. Exatamente. Ele, um homem de bom gosto também, como eu, se declarou marlenista, eu também sou marlenista, né? Marlene foi eleita aqui na nossa Rádio Nacional, né? Então, a importância do prédio da Rádio Nacional, nós estamos falando muito pela questão arquitetônica, sim, mas a relevância, a grande referência, né, quando você fala no prédio do edifício à noite, é a Rádio Nacional. No Brasil inteiro, todo mundo fala nisso, então a gente tem que ressaltar a relevância, né, do cast de atores, locutores, não é que você tinha novelas, o Repórter S que você referenciou. Os músicos, os maestros. Os músicos extraordinários,
tinha 4 orquestras, né, completas da Rádio Nacional no auge. Tinha Radamés em Ata ali, né? Lindo Panicari. Isso tudo que o João Batista está falando, Cristiano, isso aí não seria o estofo ou o arcabouço para nós criarmos um museu do rádio, um museu vivo do rádio? Isso está nos planos da gestão da EBC, da direção da EBC, está nos planos. Há todo um trabalho já sendo feito no sentido de se desenvolver ali um projeto museológico, não é? E isso é com toda certeza um projeto que vai ser realizado, né? Porque ali, veja só, nós teremos ali o Museu do Amanhã com o projeto do Calatrava e com uma proposta universal, né? Temos já o mar, que é a questão, a iconografia, a imagem do Rio de Janeiro, a memória iconográfica e a contemporânea também. E a Rádio Nacional tem que ser uma referência do áudio, né? Do áudio do Rio de Janeiro e do Brasil. Eu quero só aproveitar para comentar ainda o seguinte: há uma teoria, uma visão arquitetônica do Jaime Lerner, que é um urbanista, e que ele fala da arquitetura, da acupuntura urbana, né? E aí ele diz o seguinte: você revitalizando pontos significativos, né, de um espaço urbano, você revitaliza todo o tecido urbano compreendido entre esses pontos. Portanto, se você tem ali na Cinelândia, né, o Teatro Municipal pleno, né, revitalizado, a Biblioteca Nacional, né, se você tem o Pão de Açúcar funcionando plenamente, se você tem agora na Praça Mauá, né, o mar e o Museu da Manhã, e tem o edifício à noite revitalizado, retrofitado, recuperado, e lá no alto a Rádio Nacional, né, plena, né, emanando, né, o que sempre emanou, você está revitalizando a cidade do Rio de Janeiro como um todo. Isso faz parte de um processo que ele transborda, ele não se situa, né, apenas naquele prédio, mas aquilo irradia, né, pela cidade como um todo. Cristiano, é uma coisa importante que o tombamento é visto sempre como a preservação de uma construção. Essa construção, e venho corroborar com todos vocês, com a Cristina inclusive, essa construção nada mais é que pedra e ferro. Se não houver uma alma por trás dela, ou seja, todas essas vivências que aconteceram ali, se as pessoas não se incorporarem desse patrimônio, não só físico, mas emocional, cultural, que é o da Rádio Nacional, que é do Jornal à Noite, que é das pessoas que passaram por ali, elas não vão preservar. É verdade. Pode ser tombado, pode vir o Papa e dizer assim, não mexam nisso, mas aquilo vai decair. E fica uma coisa morta também, se você não tiver a alma, né, dessa coisa aí. Eu queria chamar o ouvinte Hélio Moreira de Niterói, está acompanhando a conversa pelo rádio, e ele queria participar também. Bom dia, Hélio. Bom dia, meu caro jovem. É o seguinte, eu nos anos 50 frequentei muito a Rádio Nacional, inclusive cantei na Marinque Veiga. Foi gongado ou passou? Era o ponto principal do Rio de Janeiro, chamava-se Edifício à Noite. No tempo do Bar do Zica, aonde era no ponto sagrado, era toda noite ali. É uma coisa que esse tombamento, eu não estou entendendo, se ele é conhecido em todo mundo. Os próprios gringos conheciam o edifício à noite. Todo mundo só no edifício à noite ali no Bar do Zica, tá entendendo? Eu lamento muito esse tombamento. Só isso que eu queria dizer. Não, o tombamento não é físico, o tombamento ele é no papel. Quer dizer, na verdade, esse tombamento é o reconhecimento da importância do prédio, histórica, arquitetônica, e aí vai impedir a demolição dele, entendeu? Eu entendi. Estou entendendo. Agora, você não respondeu ao Taveira, que perguntou para você logo no início, você cantou aqui na rádio, mas você levou gongo ou você passou? Não, eu ganhei um trocadinho aí, que era inscrito. Eu cantava às 6 horas da manhã, às 7, na Marinque Veiga. E daí da Marinque Veiga eu ia para a Rádio Nacional e cantavam aí uma, duas músicas, que eram inscrito aí. Só para ganhar mais um trocadinho. Depois eu descia pro Bar do Zica, tomava meu chopp, né? E aí depois vim para Niterói. Ô Hélio, você nasceu em 36, que era quando exatamente estava inaugurando a Rádio Nacional, né?
Positivo, eu sou de 8 de junho de 36. Ok, Hélio, olha, muito obrigado pela sua participação no programa aqui, tá? Eu queria mandar um abraço também para a nossa Edna, ouvinte nossa da Rádio Nacional, lá de Petrópolis, também está emocionada com o programa dedicado ao Edifício à Noite. Muito obrigado, Edna. Nós é que nos emocionamos aqui. Na verdade, essa é uma pauta que a gente sempre vai e volta e a gente cai nela de novo, porque é uma pauta importante para todos nós aqui. Taveira, queria que você falasse mais um pouco aí. Bom, o prédio, ele tem essa importância toda, histórica, arquitetônica, artística, cultural. É bom a gente lembrar também que não só o José Figir foi o projetista, mas como também um arquiteto muito importante, Elisiário da Cunha Baiana. Como o Márcio falou, ele foi projetista. Exatamente, o Elisiário assina, né, o projeto. Justamente, junto com o José Figir. Ele foi um dos projetistas também da Central do Brasil, quer dizer, um arquiteto de peso, de renome. O que, vamos dizer assim, notabiliza esse prédio é a sua estrutura em concreto, armado, né, projetada pelo Emílio Baumgart, um engenheiro precursor no concreto armado no mundo, um brasileiro, filho de imigrantes. Tem mais de 500 projetos, entre pontes, viadutos, o hangar do Zeppelin, lá no Campo dos Afonsos, é o projeto dele. Realmente é reconhecido como o pai do concreto armado no Brasil. Então, lembrar essas pessoas é importante também, porque se é necessário e é importante que, para a preservação, para o tombamento, a alma desse edifício seja resgatada, resguardada através de um museu, até como o Cristiano Menezes falou, da Rádio Nacional, do próprio Jornal à Noite, que consubstancie isso como coisas importantes, factíveis para as novas gerações entenderem o que foi esse momento do Brasil. É importante também que a gente ressalte todas essas pessoas que contribuíram com o seu projeto, com o seu conhecimento, para que se entenda que a cidade do Rio de Janeiro, nesse momento, que ela era inicialmente a cidade maravilhosa, a partir da década de 10, que havia aqui no Brasil não só curiosidades, mas capacidades também. É verdade. José, já que você tocou nessa questão, eu vou fazer en passant esse registro aqui. Até 1909, até Coelho Neto chamar o Rio de Janeiro de cidade maravilhosa em 1910 num artigo, o Rio era conhecido como cidade da morte. Aí passou a ser cidade maravilhosa depois de Oswaldo Cruz, depois do saneamento Pereira Passos, essa coisa toda. Cristiano. E assim como nós temos aqui outras referências, né, que botam no mesmo patamar para ver a importância do edifício à noite. Por exemplo, o Reuter lembrou a estátua do Cristo Redentor, né? É Art Deco, né? Nós temos no mundo o Empire State, né? O Rockefeller Center em Nova York. Você tem o elevador Lacerda, né, na Bahia, você tem o Viaduto do Chá em São Paulo. Isso tudo são edificações em Art Deco. Agora, isso realça também o significado, a importância arquitetônica do edifício à noite, como referência desse estilo. Agora, além disso, eu gostaria só de comentar o seguinte: como o Ítalo Calvino diz, né, uma cidade, né, a arquitetura, os prédios de uma cidade, eles não apenas relatam, não é, a história dessa cidade, eles contêm a história da cidade, né? Isso é o que o Taveira lembrou aqui, né, da alma do prédio. Exatamente. Não é só o concreto o ferro que está ali, mas é a alma, é o que aconteceu e acontece. Exatamente. O que significa. O que acontecia ali, né? Exatamente. Isso é que é importante. Então a vida que está ali, né, entranhada, né, e é essa vida, prédio. João, que você, né, relato nos meus roteiros, quer dizer, como a gente se aposta desses lugares, né? O Rio de Janeiro é a cidade dos cruzamentos, né? Aliás, o prédio da Rádio Nacional sendo tombado vai, né, fazer parte desse contexto. O Rio é a cidade dos cruzamentos. Estaria na Rua Acre, com sobrados portugueses, ao lado já prédios pós-modernos, o prédio da Rádio Nacional, o Rio Branco 1, com os novos museus e tal, né? Então, você tem
você tem a alma dos lugares, você se apossa, né? Sobretudo de lugares belos, lugares agradáveis, né? Agora, a área portuária, você vai se apossar, porque você rejeitava aqueles armazéns, né? Os armazéns hoje não têm serventia, não tem função, mas vão ter por conta da Olimpíada, né? Do mega evento olímpico de 2016 que o Rio vai Na verdade, sediar. nós já temos a Rio Fashion Week no armazém. Nós temos algumas atividades que são no armazéns 3 e 4 e a ideia é levar isso adiante aos outros armazéns, até com a construção do porque os outros estão muito... que vai ser mais adiante. Os outros estão muito deteriorados, né? E a perspectiva olímpica vai contribuir para você ter ali um porto, né? Que você vá, que você frequente, que você tenha cafés e tal. Então, essa cidade dos cruzamentos merece tombar um prédio da importância da Rádio Nacional, um prédio que nós nos apossamos por conta da nossa memória. Agora a gente está falando, e todos nós vibramos aqui quando lembramos do Jerônimo, né, da eleição da Marlene como rainha do rádio, né? Então essas coisas são importantes, né, e fazem parte. Nós nos apossamos das ruas, dos prédios da cidade, e essa cidade é extraordinária, porque você está na Travessa do Comércio, a 200 metros, um casario antigo colonial, a 200 metros com a verticalização da Rio Branco. Então você tem, né, cruzamentos, você tem o Rio, é essa felicidade, né, da arquitetônica, também de cordialidade, né? O Rio ganhou vários títulos, né, nesse milênio agora, títulos internacionais, cidade mais amigável do mundo, mais cordial, por conta do seu povo, além do título do Corcovado, que é uma das 7 maravilhas do mundo, patrimônio mundial da humanidade. Então, esse Rio tem que zelar pelo seu patrimônio e, nesse contexto, claro que o prédio do Edifício à Noite, o prédio da Rádio Nacional, tem que ser tombado. Eu vou pegar exatamente daí, João, você falou, para o Cristiano fazer um encerramento. Cristiano, eu queria que você falasse dessa alma, dessa coisa, o que a Rádio Nacional significa no imaginário, não só na formação da cultura do Rio de Janeiro e do Brasil, mas no imaginário das pessoas. Como você viu o João falando aí de Marlene, daquele tempo, o Taveira, ouvinte do Jerônimo, se admitindo aqui, se confessando um ouvinte do Jerônimo, nesse imaginário, como é que você vê isso? A Rádio Nacional está presente na memória afetiva da população, né? Ela foi o primeiro grande veículo de comunicação de massa desse país, numa época em que havia aqui 51% de analfabetos, que levava a palavra falada para todos os rincões, né? O noticiário, né, do Repórter Esso, as novelas, a música, a identidade brasileira, a sanfona de Luiz Gonzaga ecoando, né, por todo o Brasil, a sanfona do Pedro Raimundo também ecoando, não é, a nossa música popular, tudo isso ecoava. O Brasil começou a perceber o Brasil de uma maneira, né, mais ampla, mais abrangente. Portanto, a Rádio Nacional, ela pôs no ar do Brasil a alma do Brasil. E isso é uma referência perene. Isso não é uma coisa que ficou lá atrás. Isso é uma coisa que permanece na memória afetiva, e o principal é que permanece, a Rádio Nacional se revitaliza agora, a Rádio Nacional está no ar, nós estamos agora falando pela Rádio Nacional, e além da importância do tombamento do Edifício à Noite, essa alegria se completa com a certeza, não é, e com a garantia que, terminadas obras, a Rádio Nacional vai voltar para casa. Legal, e com essa intervenção do Cristiano Menezes, o gerente regional das emissoras de rádio EBC do Rio de Janeiro, esse título é um título, além de pomposo, muito burocrático, muito da nomenclatura oficial. O Cristiano é um apaixonado por rádio, ele tem textos sobre a Rádio Nacional, o rádio, é uma coisa muito importante a gente destacar esse aspecto, que é mais do que o simples carimbo, né, numa folha de papel oficial. Eu quero agradecer muito a participação do Cristiano Menezes, também a participação do Alberto Taveira, historiador e arquiteto, que está aqui conosco, e fã do Jerônimo, ao João Batista Ferreira Melo, professor do Núcleo de Estudos sobre Geografia Humanística, Artes e Cidade do Rio de Janeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que coordena o projeto Roteiros Geográficos do Rio de Janeiro, desenvolvido
por esse núcleo, que é um marlinista, né? Confesso aqui também. Eu tenho bom gosto, né? Aqui, se a gente for eu quero agradecer. Tu vai botar foguense, outro é marlinista e por aí vai, né? Eu quero agradecer a oportunidade. Ninguém é perfeito. Nem tudo é perfeito, a gente tem que ver isso também. Quero agradecer a participação do Márcio Alves Reuter, arquiteto, presidente do Instituto Art Deco Brasil, direto de Lisboa, e da Cristina Lodge, superintendente do escritório do IFAM, aqui no Rio de Janeiro, que também participou conosco, falando exatamente sobre isso, né? Que a questão é essa, central. O IFAM, neste momento, está reunido em Brasília. O seu conselho consultivo decide o tombamento do prédio do edifício à noite, sede da Praça Mauá, ali, sede da Rádio Nacional na Praça Mauá. Ao nosso ouvinte Edna, de Petrópolis, um abraço afetuoso da equipe da Rádio Nacional, ela está sempre ligada aqui com a gente. E ao Hélio Moreira, de Niterói, também um grande abraço, muito obrigado pela participação de todos vocês. Tema Livre fica por aqui, amanhã às 10h05, nós estamos de volta, até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. ZYJ 460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.